Graça e paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, glória ao Espírito Santo, maravilhoso de Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos que estiver vendo esse vídeo. Curte e compartilhe. Amém? Se inscreva no meu canal, Ombreiro Edson, servo de Jesus Cristo. Amém? Dá o seu like, deixa seu comentário. Se inscreva no meu canal, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que haja cura, que haja transformação de Deus. Que o Senhor Jesus possa visitar a sua vida e possa te sustentar, possa te dar coragem para você nunca desistir do chamado de Deus e também da obra que Ele tem a fazer em nossa vida, né? Sabemos que em cada vida o Senhor tem um propósito, o Senhor tem uma obra a fazer. Foi por isso que Ele nos chamou bem antes do que a gente viesse ao ventre. A Bíblia diz que o Senhor tem o nosso nome na palma de suas mãos gravado, até os nossos cabelos. A Bíblia diz que são contados por Deus, né? Então, o Senhor nos conhece, sabe quem nós somos, sabe o que a gente pensa. O salmista Davi escreveu dizendo que o Senhor Jesus, o nosso Deus, o Deus de Israel, né? O Deus que libertou o seu povo do Egito, da casa de servidão, que abriu o mar vermelho para o seu povo passar, né? Que clamavam e temiam ao Deus vivo. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele sonda o nosso coração, o nosso rins, o nosso entendimento. E os olhos do nosso Deus contemplam tudo, né? Diante dos olhos de Deus, ninguém se esconde. Não há para onde se esconder. Ele é o Criador. É dele. Ele é o dono dos céus e a terra, né? Irmãos, para você ver como é que está acontecendo os sinais, né? Jesus, ele prega dizendo que no dia da sua volta, ele escreveu dizendo em Mateus 24, ele disse que o amor de muito ia se esfriar, né? Mateus 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vão se esfriar. Ou seja, por se multiplicar o pecado, né? O amor de muito vai se esfriar. E nós vemos uma frieza, né? Da parte dos irmãos e das irmãs na terra. São poucos crentes de oração, são poucos crentes que jejuam, que se consagra, né, para ser usado por Deus, para ver cura, para ver milagre, para pregar o evangelho. São poucos, né, mas ainda tem um povo separado, ainda tem um povo que teme a Deus na terra, ainda tem um povo que se prostra, que dobra seu joelho e abre o coração, assim como diz Jeremias capítulo 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, né? Ainda existe um povo que busca a Deus com todo o seu coração, um povo que ama a presença de Deus, um povo que louva a Ele com amor, né? Que ora e é sincero diante da presença de Deus. E nós não podemos perder a presença de Deus, que é valiosa, né? Nós não podemos se esfriar para fazer as coisas de Deus. Tem muitas pessoas que o diabo já esfriou o coração de muitos, não faz mais evangelismo, né? Não prega mais a palavra, né? Só ouve a palavra e não prega lá fora. Então, fala mais do mundo do que de Deus. Nós estamos vendo isso em muitos lugares.
O amor está se esfriando, mas é para as coisas de Deus, né? É por isso que João, capítulo 2, né, no versículo 15, ele diz: não ameis ao mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque quando Jesus se batizou sobre as águas, que ele escutou uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho que me compraz. Porque Deus sabia quem era seu filho. Deus sabia quem era Jesus. Por quê? Quando Jesus ele veio à terra, ele não tinha tempo para adorar as coisas do mundo. Ele não tinha tempo para se apegar nas coisas do mundo. A Bíblia diz que quando Jesus não estava com os discípulos, ele estava orando no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus ele permanecia em oração, em jejum, mais conversando com o Pai do que com seres humanos na terra. E quando ele ia conversar com seres humanos, era somente para exortar e para pregar a palavra. É por isso que muitos se admiravam da doutrina do Senhor Jesus, porque o nosso mestre, o nosso rei Jesus, ele não tinha tempo. Ele não perdia tempo em pregar a palavra, né? Jesus ele andou aqui na terra curando os enfermos, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios. Por onde Jesus passava, milagre acontecia. Mortos eram ressuscitados, né? Coxos se levantavam glorificando a Deus. E Jesus olhava para o coxo e dizia: levanta-te, pega teu leito e anda. Esse é o nosso rei Jesus. É por isso que Deus disse. E os discípulos, João quando batizou Jesus, os discípulos e todos que estavam ali se batizando no Rio Jordão ali, a Bíblia diz que escutou uma voz dizendo: esse é meu filho quem me compraz. Deus ama o filho que faz a sua vontade. Deus ama o filho que prega a sua palavra. Deus ama o filho que faz a obra de Deus com amor. Assim como Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz, né? Quando os discípulos olhou para o tempo, olha mestre, que tempo limpo. Jesus ele não brincava não, ele não perdia tempo. Ele dizia: está vendo esse tempo aí, ó? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus ele não perdia tempo, porque Jesus ele sabia desde o princípio que a terra vai ser destruída totalmente pela ira de Deus em Apocalipse, no dia do juízo final, no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A terra vai se acabar com fogo, com destruição, com terremotos, né? A terra vai acabar quando as trombetas tocar, as estrelas do céu vai cair. A Bíblia diz que vai sair do inferno 200 milhões de demônios, e foi dado a eles para matar a terça parte dos remanescentes do povo que estão sobre a terra, aqueles que zombam das coisas de Deus, aqueles que abandonaram a fé, aqueles que traíram a Jesus, assim como Judas. Tem muitos Judas que já abandonou Jesus. Tem muitos Judas que traem Jesus, estão traindo Jesus por dinheiro na terra. Tome cuidado com a sua salvação. A Bíblia diz assim: guarde a tua coroa, para que ninguém tome. Jesus Cristo ele disse que aliste nos últimos tempos os escândalos, né? Muitos vão se escandalizar. E nós temos que permanecer fiel. Em vez de escandalizar o nome do Senhor, tem que dizer assim: eu vou ser um servo fiel. Eu vou ser obediente até a morte, assim como Jesus foi. Jesus Cristo olhou para os seus discípulos dizendo: basta o seu servo ser igualmente o seu Senhor. Então você tem que andar como Jesus andou. Você tem que imitar as obras de Jesus. Você tem que ser como ele, né?
E eu digo, como é que está a chama do teu coração? Como é que está o teu amor diante de Deus? Como é que está o teu amor ao próximo? Será que você está amando o teu próximo como que tem que ser amado? Será que você está amando a Deus? Né? Porque muitos na oração, aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Tem muitos irmãos que ora, é uma bênção. Tem muitos irmãos e muitas irmãs que oram, dobram o joelho. Nossa, fala tanta coisa linda na oração. Fala tanta coisa bonita com Jesus. Fala tanta coisa bonita com Deus. Fala tanta coisa bonita na presença do Espírito Santo, né? Mas não honra em obra em verdade. Ei, Jesus, Ele quer, Deus, Ele quer que eu e você honramos Ele em obra e em verdade. Não é somente dobrar o joelho e você orar. Deus me usa, Deus faz aquilo, Deus me usa para curar os enfermos, me usa para expulsar os demônios. Mas nós também temos que tomar uma posição diante de Deus e fazer a sua vontade. Deus, Ele já disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então nós temos o ide de Deus. Nós já temos a ordem dele. É claramente que Deus, Ele vai derramar do seu Espírito, do seu poder, para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Ele vai derramar do seu poder na sua vida, para você ser usado por Ele. Agora nós temos que tomar uma posição diante de Deus, né? E a cada dia que passa, né? O amor de muitos está se esfriando. E nós não podemos deixar a chama do nosso amor diante de Jesus se esfriar. Nós temos que a todo momento louvar a Ele, na sua casa, onde você estiver. Permanecer em louvor e adoração. Tem que dizer, eu não vou deixar a tristeza dominar o meu coração. Eu não vou deixar os problemas tirar o meu pensamento em Deus, a minha adoração. Louve no seu serviço, aonde que você estiver. Os seus problemas entrega na mão de Deus. Entrega na mão do Senhor Jesus e descansa. Estamos vivendo os últimos tempos na terra. Estamos vivendo os últimos momentos na terra. Olha quantos terremotos não estão acontecendo. Olha quantos terremotos não estão acontecendo sobre a terra. É os sinais que Jesus disse que haveria nos finais dos tempos. E muitos estão brincando com a sua salvação. Muitos estão brincando. Jesus Cristo, Ele disse, ai daqueles que dizem que o meu mestre vai tardar e se escandalizar em meu nome. E esfriar a fé dos outros irmãos. Jesus disse que chegaria de surpresa nesse céu. Chegaria de surpresa e ia lançar sua parte com os hipócritas. Jesus disse que ali haverá pranto, dor e ranger de dentro, ou seja, no inferno. Aqueles que abandonam a fé e ainda escandalizam o nome de Jesus e ainda quer desviar os irmãos do verdadeiro caminho que é a salvação, dizendo, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta. Só Jesus salva. Só Jesus cura. Só Jesus liberta. Ele é o único digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Só pertence a Ele. E eu estava meditando nessa palavra em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, né? A Bíblia diz aqui,
No verso 1, então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, tá vendo? Que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Versículo 2, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Versículo 3, as loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Tem crente que é assim, tem crente que não leva o azeite, está andando sem oração, está indo para a igreja, voltando, mas está sem oração. O amor está se esfriando na presença de Deus. Não está vigiando, está em pecado. Versículo 4, mas as prudentes levaram o azeite e as suas vasilhas com as suas lâmpadas. Está vendo? O que é prudente é uma pessoa que vigia, é uma pessoa que anda vigilante na presença do Senhor, é uma pessoa que não se distrai com o pecado, com a iniquidade, com as coisas do mundo, mas é uma pessoa que olha para os montes, é uma pessoa quando precisa de socorro, olha para Jesus, não olha para as pessoas, não olha para as coisas do mundo, não olha para a tempestade, para a chuva, para a tempestade que vem sobre o barco. É uma pessoa que olha para Jesus, é uma pessoa prudente, que não perde o amor, que não perde a esperança nele. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Versículo 5, e tardando o esposo, tosquejaram todos e adormeceram. Está vendo? Dormiram. E tem muito crente que está dormindo. Ah, que Jesus vai demorar. Vai nada. Vou pecar aqui que ele não vai voltar não. Tome cuidado. Dorme e começa a pecar. Começa a errar na presença do Senhor. Tome cuidado. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E adormeceram, verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Vai ser desse jeito, no dia que o noivo voltar. Todos vão entrar em desespero. Todos. Mas só vai subir aqueles que estão em oração, aqueles que estão no jejum, na santificação, aqueles que estão no amor verdadeiro, esperando o noivo com esperança, aqueles que não abandonaram a sua fé por amor a Jesus, aqueles que largaram dinheiro, casas, bens para fazer a obra de Deus, aqueles que estão em comunhão de verdade, fazendo a obra por amor a Jesus. Então todas as virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos dos vossos azeites, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que não falte a nós, e vós e diante aos que o vendem, e comprai para vós. Ei, quando Jesus voltar não vai dar tempo, viu, de comprar o azeite. Não vai dar tempo, viu? Vai ser rápido. Jesus disse que viria como um relâmpago, que sai do Oriente ao Ocidente, a volta do Filho do Homem. Vai ser muito rápido. Pedro escreveu dizendo que o Senhor viria na glória do seu Pai e dos seus santos anjos. Vai recompensar cada um segundo as suas obras. Vai ser rápido. Não vai dar tempo de buscar o azeite. O azeite tem que andar com você reservado. Ande em amor, em oração, em comunhão. Viva como fosse seu último dia na terra. Adore como fosse seu último culto. Pregue como fosse seu último culto. Pregue. Pregue como fosse a sua última despedida todos os dias da terra. Ore. Ore como fosse seu último dia aqui na terra.
A Bíblia diz aqui, aqueles que estão casados, tome cuidado, viva como se não fosse casado. Até nisso, porque no céu não vai haver amarço. A Bíblia diz que lá não haverá nem pranto, nem dor, nem choro, e coisa alguma que contamine aquele lugar. Então todos nós vamos estar um dia com o nosso Rei Jesus, com o Senhor dos Exércitos. Nós vamos estar perante Ele como servos e servas fiéis, que vai estar lá contemplando o noivo, a sua beleza, a sua santidade, a sua luz. E todos nós vamos chorar de alegria na sua presença. Vamos louvar o hino da vitória naquele grande dia. E nós temos que estar preparados. Nós temos que guardar o azeite. Nós temos que guardar o azeite. Nós temos que ser fiel, prudente, permanecer em oração, em comunhão uns com os outros. O tempo é chegado. Versículo 9. Mas as prudentes responderam, dizei, não seja caso, nos falta a nós, ide ao antes aos que vendem e comprai para vós. Não vai dar tempo para comprar o azeite. Escute essa palavra. Não vai dar tempo. A hora é agora. A hora de você aceitar Jesus. A hora de você amar Ele. A hora de você se humilhar. A hora de você estar. Volte ao teu primeiro amor. Volte ao teu primeiro amor na presença do Senhor. Se você dobra o teu joelho e você não chora, é sinal que você não está sentindo Jesus, viu? É sinal que você não está sentindo a presença dele. Porque quem sente a presença de Jesus chora. Quem sente a presença de Jesus chora de alegria na presença dele. Porque a presença do Senhor nos faz chorar. Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando você tenta ser forte o tempo inteiro, Deus sabe que você é fraco. Se entrega a Ele. Joga a sua ansiedade nele. Abre o teu coração. Entrega teus problemas ao Senhor e descansa. Tu sabe que Ele é o teu Deus. Tu sabe que Deus é o Criador dos céus e a terra. Tudo foi feito pela sua voz. Haja, haja. Ele é poderoso para fazer tudo na sua vida. Descanse. Descanse na presença do Senhor. E guarda o teu azeite. Guarda. Esteja com as suas lamparinas acesas. Esteja como luz diante da presença do Senhor, por onde você passar. Esse é o momento de nós buscar a sua presença. Adore. O Senhor fez eu e você para habitar a presença dele. O Senhor fez eu e você para a gente adorá-lo. Porque a presença do Senhor não habita em blocos, em paredes, mas a presença do Senhor habita dentro de nós. A Bíblia diz que nossos corpos devem ser apresentados do Senhor como sacrifícios vivos de louvor, de adoração ao Senhor. Temos que apresentar a Ele como um sacrifício vivo nossos corpos. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então você tem que andar cheio da plenitude de Deus, cheio do Espírito Santo. Não deixe a sua lâmpada se apagar. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Deus maravilhoso. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Está vendo? Quando vão buscar Jesus, já vai ser tarde, viu? E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. Tome cuidado. Não perca o tempo oportuno que Deus te dá a oportunidade de servir a Ele. Enquanto há tempo. Porque vai cessar a oportunidade. Como assim, Edson?
Está vendo os terremotos? Prédios caindo? Está vendo? Quantas mil pessoas não estão morrendo em terremotos? Está dando tempo de pedir perdão? Está dando tempo de comprar o azeite? Quem está entendendo a palavra de Deus? É isso o que a palavra está dizendo. Não vai dar tempo, viu? A oportunidade está se acabando. E tendo elas comprar o azeite, chegou o esposo. E as que estavam preparadas a entrar com ele para as portas. E fechou-se a porta. Quando Jesus voltar a levar o seu povo, fechar a porta, já era. Não vai ter nem como. Versículo 11. E depois chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. As 5 loucas aqui, que não guardaram consigo azeite. Estavam em trevas na terra. Não vigiaram o noivo. Estavam com as suas lamparinas apagadas. Porque quem tem Jesus anda com azeite. Quem tem Jesus anda iluminado na terra. A Bíblia diz que a luz condena as trevas. Então, o crente tem que andar com a luz, tem que andar com azeite, tem que andar aceso. E aqui as 5 loucas gritaram. Depois chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. Versículo 12. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não os conheço. Vai ser triste quando Jesus olhar para você, dizer: eu não conheço. Eu não conheço. Porque Deus, ele conhece o filho que andou como Jesus na terra, pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios, pregando a salvação, assim como João Batista pregou no deserto, dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, que é chegado o reino dos céus. Teve a sua cabeça cortada, mas não temeu em pregar a verdade, nem para Herodes, que governador, Antipas, dizendo: Antipas, você está em adultério, essa mulher que você está não é tua, que era Herodias, para você ver que João Batista também foi fiel, teve a sua cabeça cortada, mas não negou aquilo que ele veio fazer aqui na terra, o chamado do Deus vivo. Não negou de fazer a sua vontade. Foi obediente também até a morte. Não temeu. Mas antes, na cadeia, ele viu um discípulo a Jesus dizendo: pergunta-se a ele, aquele que há de vir. Esse discípulo chegou até Jesus e disse: ide para João e dizei: os coxos andam, os leprosos são purificados, os demônios são expulsos, milagres são acontecidos. E diga a ele que bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Porque João estava duvidando que era o próprio Messias. Mas quando o discípulo chegou e disse a ele, o João não temeu a morte, porém ele se alegrou. Morreu feliz. Porque a Bíblia diz que o anjo ia preparar o caminho de Jesus no deserto, que foi João Batista, que humildemente disse, quando chegou para ser batizado, ele disse: eu, mestre, eu que careço de ser batizado por ti. Dizendo ele que não era digno nem de desatar a sandália dos pés de Jesus. Jesus disse: João, façai a menos a vontade do Pai. Façai a vontade do Pai. Então, ali João Batista batizou Jesus e uma voz do céu disse: esse é meu filho, que me compraste, que me dá alegria. Porque Deus sabia que o seu filho não ia negar ele, não ia trair ele, mas ia fazer somente a vontade do Pai, dizendo: a minha comida e a minha bebida
é fazer a vontade do meu Pai. Esse é o maior alimento que você deve ter. É espiritual. É em fazer a vontade do Pai. É em fazer a obra de Deus. Esse é o alimento mais maravilhoso que nós temos aqui na terra. Versículo 12. E ele respondeu, disse, em verdade vos digo, não conheço. Vai ser triste. Muitas pessoas que estão no pecado, no erro, estão em religiões e acham que estão salvos, né? Porque só existe um evangelho que vai salvar. Só existe um Senhor e um Deus que vai salvar, o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador. É o único que pode nos salvar. É o único. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A Bíblia diz assim, vigia, esteja com os olhos atentos, esteja com os seus olhos olhando para o monte, esteja com os seus olhos abertos a todo momento. Não feche seus olhos, não durma como essas loucas que adormeceram e não levaram consigo azeite. Permaneça fervoroso, permaneça no amor, no primeiro amor, na presença de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vou estar orando pelos irmãos, para quem está vendo este vídeo, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, nesta madrugada, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus vivo, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu és santo, meu Deus, Tu és maravilhoso, ó Pai. Como é tão bom te sentir, meu Deus. Como é tão bom sentir a presença do Seu Espírito Santo. Como é tão bom, meu Pai, sentir o amor de Jesus Cristo, meu Pai, em nossos corações. Como é tão bom sentir, Pai, a Tua presença, meu Deus, dentro do nosso ser aqui na terra. Está com as nossas lamparinas acesas, Senhor, porque sabemos que somente os crentes que estão com suas lamparinas acesas vão subir. Aqueles que estão prudentes em Tua presença, meu Pai, que estão sendo fiéis, que estão esperando, meu Pai, em amor, em santificação, na Tua presença, vai poder contemplar, Pai, a grande cidade de Jerusalém, vai poder contemplar o céu e entrar no gozo do nosso Senhor. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor possa visitar esta pessoa que está vendo este vídeo. Visita este irmão, esta irmã. Pega essa pessoa, meu Deus, pelas Tuas mãos. Dá força para aqueles que estão fracos e abatidos, meu Deus. Visita esse meu irmão, essa minha irmã, Pai. Ajuda ela, Senhor, a voltar ao primeiro amor, a estar fervoroso em Tua presença, a guardar o azeite, meu Pai, na Tua presença, meu Pai, para que possa suportar o que está por vir, meu Deus. A cada ano que passa, o fim se aproxima, o Senhor Jesus está voltando e temos que estar vigilante e prudente, meu Pai. Nos sustenta, Senhor, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Tende misericórdia de nós, Senhor, que somos pequeninos. Necessitamos, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor que é infinito, ó Pai. Tu és um Deus que não faz acepção de pessoas, meu Pai. Liberta, Senhor, o macumbeiro, liberta o idólatra, liberta o bêbado, liberta o drogado. Que Teu Espírito Santo esteja tocando nos corações, convertendo vidas, ó Pai. Senhor, visita aqueles que estão na clínica de recuperação, que largou o crack, a maconha, a bebida, que aceitaram ao Senhor Jesus, que saiu da cadeia, que Te aceitou, meu Pai, que se arrependeu. Que o Senhor tenha de misericórdia. Visita este pastor, esse ombreiro, essa missionária, esse diácono. Visita, meu Deus, todos os crentes que estiverem sobre a terra. Visita todos os servos do Senhor, meu Pai.
Ajuda teu povo, meu Deus. Sustenta o justo na tua presença diante da terra e dá forças a Deus. Quebra o coração duro dos pecadores, para que possas se arrepender dos pecados, para que possa, meu Pai, abrir o coração para o Senhor Jesus entrar e cear com esta pessoa, meu Pai. Oh, meu Deus, ajuda, Senhor, o teu povo, sustenta com a destra da tua justiça, visita aqueles que estão enfermos, doentes, essa pessoa que precisa da cura de um câncer, essa pessoa, meu Pai, que está com caroço, visita esta pessoa, meu Pai, vai curando esta pessoa por inteiro, que o anjo do Senhor desça lá tocando, meu Pai, na vida desta pessoa, para que essa pessoa seja curada, seja liberta e glorifique o teu nome, Jesus, meu Pai, através deste vídeo, meu Deus. Espírito Santo de Deus, toca nesse coração angustiado. Espírito Santo de Deus, toca nesse coração amargurado. Espírito Santo de Deus, toca no coração desta pessoa que está tentando se matar. Abraça ela, Espírito Santo. Consola esse coração. Salva esta vida, Espírito Santo de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Eu oro nesta madrugada e creio no manifestar do teu Espírito, da sua glória, através deste vídeo, meu Pai, que muitos irmãos e muitas irmãs estão compreendendo a tua palavra, estão vigiando e fervoroso com azeite na tua presença, com amor. Muitos servos e servas, meu Pai, estão pregando com amor a tua palavra, estão dobrando os joelhos com amor e sendo sinceros na tua presença, meu Pai. Que o Senhor tenha de misericórdia, Senhor, de cada vida, meu Pai, de cada irmão e cada irmã, e possa sustentar a todos até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor liberte, meu Pai, esta família de toda briga, toda contenda. Que o Senhor restitua esse casamento, meu Pai. Que possa haver cura, milagre. Que o Senhor venha operar maravilhas no meio deste casamento, onde as pessoas não dão nada. No meio desta família, meu Deus, onde as pessoas, ó Pai, olham com os olhos e vê que não tem mais jeito. Mas o Senhor é um Deus do impossível, meu Pai, que veio para os pecadores, veio para os doentes, veio para aqueles que necessitam, meu Pai, do teu amor, da tua graça, da tua cura, do milagre. Ó Senhor, visita, meu Pai, ajuda, Senhor, este povo, meu Pai. Eu oro em nome, meu Deus, do teu Filho Jesus Cristo. Amém. E graça nós te damos. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Amém. E quando tiver muitos inscritos no meu canal, eu vou estar orando por cura e por libertação. E eu vou continuar pregando a palavra de Deus, a verdade. A verdade que muitos não pregam. Tem muitos que pregam a palavra de Deus e profetizam só bênção, né? E você não vê nada de bênção. A palavra de Deus veio para bater contra o pecado. A palavra de Deus veio para quebrar as amarrações do diabo, as cadeias do inferno. Veio para tirar as escamas dos olhos. Por isso que a Bíblia diz: luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés, que é a palavra do Senhor Jesus. Ela é a palavra que traz a luz para nós aqui na terra. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.